Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Essa é uma aula de arte na qual abordaremos o tema de vanguarda artística. Lembrando que a vanguarda artística aconteceu na Europa e está muito ligada à vanguarda literária, pois ambas aconteceram em paralelo, e ela teve uma grande importância no mundo das artes. Bom, a gente vai tentar aqui, a partir dessa aula, começar a entender o reboliço que foi esse momento de vanguarda artística, o que estava acontecendo na arte na época, na Europa, e como isso afeta até mesmo os dias de hoje, né? Qual foi o grande boom, como foi isso, falar de vanguarda artística? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é um termo que na área militar ele designa um pelotão que vai à frente, ou seja, são pessoas inovadoras, são pessoas que literalmente não têm medo do que possa acontecer. Existiam artistas que já estavam pensando além do seu tempo. Na época, eles foram chamados de loucos e malucos, dizendo que eles não estavam fazendo arte. Porém, hoje faz todo sentido. Mas você deve estar se perguntando, né? O que é vanguarda? Por que esse nome aparentemente que lembra coisa antiga parece ser tão moderno e na época era moderno e diferente? Bom, o termo vanguarda ele tem origem do francês, que quer dizer avant-garde, que é um termo militar que designa o pelotão que vai à frente, que desde o início do século XX é aqueles que no campo das artes ou das ideias está à frente do seu tempo. Tá? Então esses artistas eram considerados vanguardistas justamente por conta de estarem à frente do seu tempo. E aí é uma ideia legal de a gente pensar sobre os dias de hoje, né? Será que quem a gente pode considerar como sendo vanguardista? Qual pessoa que tem um cargo importante ou pessoa que está começando a aparecer na mídia, na área das ideias, da arte, da criação, no desenvolvimento, na tecnologia, né? A gente pensa hoje, quem são as pessoas que são vanguardistas, que hoje pode ser que muitos deem até risadas e falam, nossa, você é ridículo, nossa, essa pessoa é ridícula, essas ideias não tem nada a ver. Mas só que, se a gente parar para pensar, os vanguardistas também eram assim. As pessoas tiravam barato da cara deles, achavam que eles estavam falando besteira, que eles eram malucos e tal. E olha o que é hoje. Como que a gente vive hoje? Qual o conceito de arte que a gente tem hoje? Como que eles viam a tecnologia e as ciências? Como que o poder do artista de transformar algo que ele via, que ele sentia, que ele percebia em algo estético? Como que o artista conseguia, de uma certa forma, moldar o design, a percepção de como nós vemos a arte, de como nós víamos a arte? Então, por que a gente não pode pensar também de que nós podemos ser vanguardistas? Então, guarda isso na sua mente, a gente vai usar isso nas aulas sobre nós mesmos poder ver sobre vanguarda, nós sermos vanguardistas, ok? Então, vamos lá. Tem alguns momentos, né, dentro da vanguarda que a gente consegue enumerar ali cinco estilos, né? Dentre eles está o futurismo, o cubismo, o expressionismo, o dadaísmo e o surrealismo. Eu particularmente eu gosto bastante do dadaísmo e a gente vai falar um pouquinho sobre todos esses aí, ok? Vamos lá. Antes da gente começar a falar deles, a gente precisa entender que o contexto do mundo naquela época é igual hoje. O contexto do mundo de hoje, ele molda o que as pessoas pensam, como que as coisas acontecem, como que os artistas fazem uma leitura disso, como que eles experimentam fluir sobre arte, na qual a gente possa usufruir do que eles criam. No começo do século XX e no finalzinho do século XIX, estavam acontecendo algumas coisas, né? Por exemplo, a Primeira Grande Guerra Mundial, a ruína econômica de países europeus, desilusão, desencanto e perplexidade que as pessoas estavam tendo sobre tudo o que estava acontecendo, descréditos das antigas certezas científicas e religiosas. Ou seja, o homem não sabia mais para onde ir, para o que olhar, se ele ia para a parte da ciência ou se ele ia para a parte da religião. Então havia um conflito interno ali, né? Então o homem estava meio que perdido com esse monte de conflito acontecendo, países passando fome, né? No caso a gente tem lá por volta de 1890 o grande número de imigrantes italianos que se espalharam pelo mundo, inclusive aqui no Brasil. Muitos vieram passando fome, porque estavam passando fome. Então,
estava tendo um caos no mundo, né? Bastante coisa diferente acontecendo. A gente teve a queda da Bolsa de 1929, isso já foi um marco muito grande, onde artistas puderam usar esse acontecimento como forma de expressão para suas artes, que a gente vai falar já já também sobre Edward Hopper, que foi um dos grandes artistas aí, com admiração pessoal muito grande sobre as obras dele. Então, basicamente, isso foi o que estava acontecendo no mundo, né? Assim, uma forma geral do que estava acontecendo. Só que aí, a gente precisa entender também agora quais são as principais características de todos esses períodos que foram citados aí, envolvendo dentro da vanguarda artística. Agora a gente precisa entender quais foram as principais características destes períodos dentro da vanguarda artística. Valorização das inovações trazida pela industrialização e tecnologia. Então, os artistas estavam usando isso a favor das criações. Temas da vida urbana eram temas muito abordados por artistas. Independente de qual país fosse, todos eles estavam com a ideia de usar temas da vida urbana. Primeiro que a vanguarda artística ela veio para romper aquela coisa histórica da arte, sobre mitologia, sobre Deus e sobre religião. Então o tema da vida urbana era abordado por artistas, onde eles colocavam nas suas obras aquilo que eles sentiam. Então aquilo que o artista pensava, aquilo que o artista percebia, como ele via o mundo, as cores que ele via, as formas que ele via o mundo, como aquela forma que ele fez na arte representa aquilo que ele sentia no mundo. Então é uma visão muito particular. Por isso que a gente, quando olha uma obra de arte, a gente tem até uma dificuldade de, nossa, sobre o que ele está falando? Qual é o tema da obra? Por que as cores? Por que a forma? Por que esse tamanho todo? Por que quase não se percebe tal coisa? Então, a ideia do artista é mostrar pra gente a provocação que tem de nós podermos entender qual é a época, qual o período, o que ele vivia, como as pessoas se sentiam, como era aquele momento. E aí sim a gente tem uma relação de mundo, uma interação de mundo. A gente consegue falar com o antigo, nós sendo novos agora no momento, e assim que experimentarmos produzir uma arte agora, daqui a 100 anos, o que uma pessoa que vê a nossa arte, como ela vai pensar, como ela vai interpretar, qual leitura ela vai ter sobre isso, sobre como nós éramos aqui. Então, a arte ela causa uma interação, ela causa um pertencimento. A gente está envolvido no mesmo história, no mesmo mundo, muitas das vezes no mesmo país, correlacionados ali. O uso de cores fortes e contrastantes são um marco nesse período. Todos os artistas que desenvolveram trabalhos nesse momento de vanguarda artística, seja ele do futurismo, dadaísmo, surrealismo, expressionismo, pós-expressionismo, todos eles abordavam bastante a questão de cores. Deixando enfatizado aqui o momento do fauvismo, onde nós tínhamos muitas cores e essas cores nem sempre eram correlacionadas ao que literalmente elas eram. Então, o tronco de uma árvore poderia ser vermelho, o céu poderia ser azul, poderia ser roxo, da cor que o artista quisesse. Porque ali estávamos trabalhando a visão do artista. Como o artista percebe e sente o mundo, como que ele experimenta mostrar pra gente as suas ideias e os seus sentimentos. Outra característica muito importante desse período são as experimentações de técnicas e estilos, onde os artistas procuravam e buscavam incessantemente trabalhar com materiais diversos, materiais industrializados, materiais naturais, materiais sintéticos, sucatas. O artista ele procurava materiais onde esse material falava a linguagem do que ele queria trabalhar. Então os artistas não ficavam se prendendo só em tinta acrílica, tinta a óleo, escultura em mármore, escultura em gesso ou metal. Os artistas começaram a usar todo tipo de material. Eles abriam um leque em cima da mesa e mexiam no material que eles quisessem para produzir o que eles quisessem. Eles misturavam estilos, misturavam técnicas. Novas linguagens e temáticas é uma outra característica desse período, onde os artistas procuravam formas diferentes de fazer aquela arte e com temas diferentes para fazer as suas artes. Então eles buscavam pessoas que estavam apaixonadas, pessoas que estavam deprimidas, pessoas que estavam felizes, tristes, dias muito ensolarados, os dias frios, o que essas sensações causavam nas pessoas, provocar sensações através da arte. Então o artista ele se inspirava em chuva, se inspirava
na vizinha que estendia a roupa no varal, na criança que brincava na rua, no namorado esperando a moça no ponto de ônibus, na mulher grávida andando na rua, no vendedor de doces na esquina, o casal no cinema assistindo filme enquanto do seu lado tem um rapaz sozinho, o olhar das pessoas pela vitrine, o olhar das pessoas olhando coisas nas vitrines, as pessoas no balcão de lanchonete se alimentando, andando na rua, com seu pensamento longe, fumando um cigarro. Então, as temáticas eram as mais variadas possíveis. Ou seja, o artista tinha que olhar para fora. Ao mesmo tempo que ele olhava para dentro para sentir, ele olhava para fora para entender o que acontecia, para aí sim sentir. Então, ele olhava, ele pensava, ele sentia. E a partir daí, ele usava todas as experimentações técnicas de estilos, as novas linguagens e as temáticas para compor a sua obra. Outro momento também importante aqui, dentro dessas principais características aqui, é a euforia e pessimismo. Então, a gente tinha as pessoas muito eufóricas pelas coisas que estavam acontecendo no mundo, e ao mesmo tempo com um pessimismo muito grande sobre as expectativas que poderiam acontecer no mundo. Então, tudo isso eram fontes das características principais desse período. Uma outra coisa muito importante nesse período, que a gente não pode deixar de citar, que é um dos grandes momentos aqui, que é a negação do academicismo. Então, os artistas desse período, eles falavam pra gente, mostravam através de suas obras, que chega daquela coisa de pintar bonitinho na tela, com pincel, fazendo degradê, respeitando toda a anatomia, respeitando a luz e a sombra. Não. Agora a ideia é da voadora com os dois pés no peito, romper com a tradição. Eu quero fazer desenhos abstratos, que é aquilo que eu sinto. Eu quero fazer a moça atravessando a rua de uma forma totalmente diferente, a moça vista de todos os ângulos em uma única cena, a chuva que não precisa cair para baixo, pode cair para cima. Eu posso ver a transparência das paredes, eu posso ver a altura daquilo, Então, a negação ao academicismo, ela veio falar também que o corpo humano não precisa mais ser só como o corpo humano. Ele pode ser abstrato. Ele não precisa mais ser figurativo. As cores não precisam corresponder ao que elas são. O que importa é o que as pessoas, o que o artista sente quando produz e quando vê aquelas obras. Então, aquela coisa de você desenhar tudo o belo, né? Tudo muito perfeito, tudo muito estético, que até então era estudado, foi rompido com isso. Esse movimento aconteceu principalmente na França e na Alemanha, que foi publicado pela primeira vez em um jornal francês chamado Le Figaro. E esse manifesto futurista tinha como ideia romper com todas as tradições que existiam na arte, com tudo que tinha no passado, mas romper de uma forma legal, romper mesmo a ponto de ficar totalmente diferente. Eles queriam dar um basta nessa coisa clássica. Chega, não daria para ficar mais de brincadeira. Para a época, isso foi um choque muito grande, porque quando a gente fala de futurismo, não que era algo extremamente absurdo, mas que para a época era. Para a época era porque o mundo todo era muito clássico. Todas as pessoas consumiam coisas clássicas, a música, as esculturas, as roupas, as pinturas, o pensamento, tudo era clássico. Para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil nessa época a gente estava com o parnasianismo, que era aquela coisa fechadinha, enquadrada, tudo bonitinho, tranquilinha ali, soneto, rima. Na pintura, para vocês terem uma ideia, a gente tinha uma ligação tão grande com o clássico, para vocês terem uma ideia. Na pintura, o olho era no lugar do olho, a boca no lugar da boca, a donzela com aquele corpo super escultural, bonito. Pra vocês terem uma ideia, quando isso começou a acontecer, esse momento de futurismo começou a acontecer, as pessoas começaram a pirar, as pessoas começaram a achar que era uma grande loucura. Onde já se viu desenhar o rosto que não é rosto, um olho separado do outro, um olho só numa imagem, a boca no lugar, na testa. E na época, é claro, e é bem legal a gente citar aqui também que na época muitos artistas brasileiros também estavam lá estudando, né? Que isso aí é um momento que a gente vai discutir depois, que fala sobre a Semana da Arte Moderna, né? Então era muito comum nós termos artistas do mundo todo centrado onde se fazia e se falava sobre arte.
que era a França, a Alemanha, ou seja, a Europa ali no geral. Até porque no Brasil, na época, a gente não tinha grandes universidades, a gente tinha direito, alguns cursos mais específicos, né? Então, se o artista queria fazer arte, tinha que ir para a Europa. Um dos primeiros artistas do futurismo foi Marinetti. Para vocês terem uma ideia do caos que foi esse manifesto, a palavra futurista aqui no Brasil foi dita como forma de insulto, tão forte, tão profundo que foi esse rompimento com o clássico. E esse movimento futurista, ele rompe completamente com o passado. Para vocês terem uma ideia, quando a gente fala de futurismo, a gente não está falando de telefone como tecnologia, ou de internet como tecnologia, ou de carro como tecnologia. A gente está falando de movimento, a gente está falando de ondas, de literalmente sair, de voar, de andar. Então são as linhas, as formas que fazem, que conotam esse sentido e esse movimento. Quando fala de velocidade, eu não preciso falar de carro, eu posso sugerir o que o carro traz, o que a velocidade causa, quais são as formas, quais são as linhas. A mesma coisa se aplica à tecnologia, ao futuro, à ciência. A mesma coisa se aplica aos sentimentos. Como que você vai desenhar um sentimento? Por mais que você desenhe o rosto da pessoa, esquece o rosto. Então a gente está falando agora de formas e cor. Então é para fora. Então a tecnologia, ela não precisa, ela não vai mostrar o telefone, o celular. Ela vai mostrar linhas, curvas, movimentos. As linhas, elas são curvas. Você vê um movimento acontecendo em todo o quadro. Entre eles, o cubismo. O cubismo traz tudo com formas geométricas, mas sem ser tão abstrato. A ideia do cubismo é desvirtuar o objeto. Ou seja, aquele objeto que você está vendo, se você andar em volta dele, você vê diversas perspectivas. Então o artista quis colocar aquele objeto sendo desenhado em diversas perspectivas, de baixo, de cima, da esquerda, da direita, de longe, de perto, em uma visão bidimensional. Então por isso que causa uma confusão, porque de uma forma como se eu tivesse que ver em quadros, cada quadro do objeto de uma forma diferente, mas montado no mesmo objeto, que nada mais é do que são os diferentes olhares que poderiam acontecer sobre a vista de um mesmo objeto. Um dos maiores nomes que a gente tem desse movimento do cubismo é o Picasso. E aqui no Brasil a gente tem uma artista que se inspirou bastante no cubismo, que foi a Tarsila do Amaral. O forte da Tarsila do Amaral era o cubismo, mas ela também tinha uma pegada bastante futurista nos seus trabalhos, essas linhas, o movimento que seus quadros tinham, mas que eram principalmente em formas geométricas que se resolviam, justamente tentando mostrar para a gente essa perspectiva, esses diversos pontos de se olhar para um objeto, para algo ou para alguma situação. Mas, pessoal, isso não chega aos pés de um dos movimentos que eu mais admiro, que eu mais gosto, que dá nó na cabeça, que é o dadaísmo. E agora eu vou apresentar para vocês um período mais doido de todos, um movimento mais legal de todos, que na minha opinião é o mais legal de todos, é o dadaísmo. Mas o que quer dizer dadaísmo? O que quer dizer Dada? Absolutamente nada. De uma certa forma, nada. Se você entender o conceito do movimento dadaísta, o nome vai fazer total sentido para o que é. Então vamos lá. A palavra Dada, no dicionário francês, quer dizer cavalo de brinquedo, cavalo de pau. Ou seja, aparentemente não tem muito sentido com que realmente é um período de arte. Nossa, um período de arte, um movimento de arte chamado que tem relacionamento com cavalinho de brinquedo, cavalinho de pau, tal. Eles queriam dizer que tudo que você fizesse, qualquer coisa, até um cavalinho de brinquedo, poderia ser considerado arte. Tudo que você faz pode ser levado em conta como arte. Então, essa é a ideia. Pode fazer o que você quiser, a hora que você quiser, da forma com a qual você quiser, que isso vai ser considerado uma arte. A gente tem agora uma obra muito interessante desse período, que é o Mictório. O Mictório foi produzido por Duchamp. Só que vocês podem reparar que ele deu o nome aqui de R. Mutt e colocou uma data, 1917. Tem uma pequena história que eu vou contar para vocês aqui, que vocês vão entender o porquê que isso foi considerado uma obra de arte. Na época, até então, logo assim que o futurismo começou a chegar, as pessoas não conseguiriam entender, ver um objeto já preparado, já pronto, e que existem milhares desse no mercado, milhares nas casas das pessoas, como esse sendo um objeto da arte.
Então, Marcel Duchamp teve uma grande ideia. O Duchamp, vou chamar ele de Duchamp. Duchamp, ele trabalhava no museu junto com outros curadores. Ele teve uma ideia, junto com os seus colegas, de montar uma exposição organizada por eles, né? Uma exposição onde pessoas anônimas pudessem postar os seus objetos. Esses anônimos que eu digo são pessoas que não são famosas, tá? Pessoas que moram na vila, nas cidades vizinhas e tal. Eles imprimiram, fizeram folhetos, entregaram, e aí, umas semanas depois, começaram a chegar as caixas com as produções das pessoas. E chegava obras de arte, chegavam telas, chegavam esculturas e tal. Só que o Duchamp teve uma ideia muito sensacional, muito engraçada, muito desafiadora. Ele pegou esse mictório, colocou numa caixa. Logicamente que ele inventou um nome, né? Porque toda obra de arte tinha um nome na tela, tinha um nome na escultura. Ele colocou R. Mutt e enviou para a exposição. Quando essa caixa chegou no expositor, no museu, os colegas de Duchamp abriram a caixa e ficaram de boca aberta, tomaram um susto, porque eles acharam que esse daqui era um mictório que ia para o banheiro. Estava fazendo manutenção no banheiro, que esse mictório poderia ser de lá. Ou que se enganaram, mandaram para o lugar errado. Só que aí eles abriram e tiraram da caixa e viram que tinha uma assinatura, R. Mutt. E aí eles acharam aquilo desafiador e muito constrangedor. Estavam menosprezando o trabalho de arte. Eles falaram que o Sr. Mutt estava fazendo uma afronta à história da arte, mandando esse mictório como peça de obra de arte para uma exposição. Eles ficaram indignados. E de longe, Duchamp só olhava. Até que certo ponto chamaram o Duchamp para ele poder opinar sobre aquilo, e Duchamp falou literalmente com mais ou menos assim, dizendo que esse trabalho era um trabalho interessante, que tem uma pessoa que produziu, tem uma pessoa que colocou esse trabalho, e aí ele foi indagado dizendo que não, esse trabalho não foi o Mutt que fez, esse trabalho existe milhares desses mictórios espalhados na Europa, no mundo. Aí ele falou assim, justamente, o que o Sr. Mutt fez foi colocar o seu nome nesse mictório e mandar para nós. Para o Sr. Mutt, esse mictório é importante. Para ele, esse mictório, ele tem um símbolo, representa algo, representa uma ideologia. Ele quer representar algum pensamento, alguma crítica ele quer fazer com esse mictório. Então, esse mictório, acompanhando o processo de arte que a gente tem nos dias de hoje, com um manifesto futurista, ele mostra uma ideia contemporânea para a nossa época que devemos levar em consideração. Depois dessa fala, Duchamp ficou olhando para os seus colegas e os seus colegas ficaram de boca aberta, começaram a pensar e falaram: Marcel Duchamp, você está correto. Tem sentido isso que você está falando, porque se o Sr. Mutt fez, é porque é importante para ele. Mostra o que ele sente, como ele vê o mundo, como ele vê as coisas. E com isso, faz-nos também pensar sobre coisas que têm a ver com o nosso mundo. Pronto. A partir daí, o movimento dadaísta começou a ganhar muita força. A partir daí, outros artistas apareceram, outras obras de Duchamp, como a gente tem a roda, né, que é um banco com o aro de uma bicicleta em cima. Se a gente levar em consideração o que o Duchamp fez, que ele pegou um objeto pronto, que já estava pronto, fabricado, na qual existem milhares, ele deu um sentido, ele deu um significado. Talvez o nome da pessoa colocado ali, um nome fictício colocado naquela obra, trouxesse os críticos de arte e as pessoas a apreciarem aquilo como arte, porque uma pessoa deu-se ao trabalho de pensar sobre aquela estética, sobre aquele produto, sobre aquela fabricação e aquela produção, trazendo para nós, dentro de um museu exposto, a relação de arte. Como que a gente interpreta e vê aquilo nos dias de hoje? O que seria o mictório para as pessoas? O que passa na cabeça das pessoas ao ver esse mictório? E detalhe, o mictório ele não está na sua posição original, ele está invertido, ele está inclinado. E toda essa história e essa ideologia de pegar um objeto e transformar o objeto em outra coisa, nós temos nos dias de hoje uma série de arte chamada de ready-made, que é arte pronta. Tá? Então, se a gente pensar o que virou ready-made nos dias de hoje, a gente tem a performance. A gente tem alguns artistas que trabalham com a performance de uma forma muito diferente do que era o clássico. Se a gente pegar uma arte clássica, uma dança clássica,
e comparar ela com arte contemporânea, com dança contemporânea, a gente tem uma grande artista chamada Pina Bausch, onde ela trabalhou com conceitos de dança completamente diferentes. A gente tem também não só a performance, mas nós temos também o happening. Temos também o assemblage. Podemos considerar também a land art, que são utilizados elementos da natureza, na qual já estava pronto. O homem só teve o trabalho de colocar a mão e remodelar para deixá-la de um aspecto na qual mostre para a gente que não foi a natureza que fez aquilo, e sim a mão do homem. A arte cinética. As assustadoras obras de Theo Jansen. Então, essa é a ideia do dadaísmo. Aliás, existe uma categoria chamada poesia dadaísta, na qual é assim: você coloca várias palavras dentro do saquinho, pensa em algumas palavras e coloca dentro do saquinho. Conforme você vai tirando essas palavras, vai se formando a poesia. Ou seja, o mesmo conceito dadaísta dos objetos para a arte, a gente tem agora para a literatura. Por que é tão importante? Porque conforme as palavras vão saindo, vão montando as frases. Por mais que elas não tenham muito sentido, não importa. O que importa é que elas saíram de dentro de você. Elas saíram de dentro do que você sente. E assim foi montada a sua frase. Então o conceito dadaísta é essa coisa um pouco meio que de loucura. Eles queriam mesmo trazer essa ruptura, essa provocação sobre o que é arte, até que ponto é arte, qual é o limite da arte. Bom, eu quero ler para vocês aqui esse texto que eu encontrei na internet e eu vou deixar ele de uma forma bem clara com essa leitura para a gente poder entender qual a importância de Duchamp nesse grande momento dadaísta aqui, né? Aos que julgam apressadamente a arte contemporânea e emitindo frases do tipo qualquer coisa hoje em dia é arte, ou até mesmo meu filho faria isso, vale conhecer um pouco do trabalho de Marcel Duchamp. Duchamp começou sua carreira como pintor, influenciado principalmente pelo impressionismo e pelo cubismo, que, sob muitos aspectos, libertaram a pintura da representação do real. Vale salientar que a realidade e a verdade foram colocadas contra a parede na passagem do século XIX para o século XX. Freud, com a psicanálise, deram uma martelada na realidade. Aliás, Freud tem bastante influência nos trabalhos do surrealismo, tá? Com Salvador Dalí. Realidade, com a introdução de conceitos como pulsão e inconsciente. Na literatura, anos mais tarde, Kafka pôs em xeque o real com a sua imersão no absurdo. Mas a atuação de Duchamp como pintor durou pouco. Seu ímpeto revolucionário o levou para a concepção dos ready-mades, que eu falei para vocês agora há pouco. Objetos manufaturados que, pela escolha do artista, são promovidos à dignidade de arte. Essa frase é muito legal. São promovidos à dignidade de arte. Então a gente começa a entender agora por que alguns objetos são tão importantes para a gente no dia a dia. Nosso celular, aquele tênis, aquela camiseta, ou aquela armação de óculos, aquela música, a capa daquele álbum que você tanto gosta de música, aquele filme, aquela série, ok? Dessa fase, uma das suas obras mais famosas é A Fonte, que eu mostrei para vocês agora, que é o Mictória, de 1917. A história da fonte, em termos sucintos, diz o seguinte: Duchamp foi ao mercado, comprou um urinol, assinou com R. Mutt e enviou a um salão independente de arte, na qual ele mesmo era um dos jurados. É o que eu contei para vocês agora há pouco também. Depois de décadas do ocorrido, alguns biógrafos dizem que o objeto foi incorporado à exposição. Outros dizem que os demais jurados não o aceitaram. De qualquer modo, a fonte é um divisor de águas da história estética e abriu as portas para a arte conceitual da segunda metade do século XX. Abaixo, o trecho de uma entrevista de Duchamp sobre a obra. Duchamp fala o seguinte: se o Sr. Mutt fez ou não fez a fonte com suas próprias mãos, não tem importância. Ele a escolheu.
pegou um artigo ordinário da vida, dispôs de tal modo que a sua significação utilitária desapareceu sobre os novos títulos e ponto de vista. Criou um novo pensamento para aquele objeto, conforme eu acabei de explicar para vocês na história anterior. Com essa passagem, fica evidente que, para Duchamp, a arte transcende plataformas, materiais e, principalmente, desprende-se da representação para virar pensamento. Gente, olha que profundo. Ela desprende-se da representação para virar pensamento. Quando a gente fala de pensamento, a gente pensa em filosofia. Continuando. Sobre esse ponto de vista, não é exagero afirmar que o diagnóstico do filósofo alemão Hegel tomou contornos nítidos. Hegel escreveu que, dialeticamente, a filosofia suprassumiria a arte, ou seja, a filosofia colocaria a arte no topo. Com efeito, o próprio ato de provocação ocupa o lugar da obra. Com efeito, o próprio ato da provocação ocupa o lugar da obra. Assim sendo, torna-se inevitável concluir que expor no museu obras desse gênero é, no mínimo, problemático. Afinal, sem conhecer o contexto, a contestação e principalmente a linguagem do artista, a obra em si perde seu significado. Como diria um lógico que se... significado. Então, a gente pensa o seguinte: como é difícil observar uma obra de arte. Você vai no museu, você vê aquela obra abstrata e você tem que olhar para o título, para que o título te mostre um direcionamento para onde você precisa pensar. Então não adianta você simplesmente só ir ao museu. Você precisa conhecer um pouco do artista, conhecer qual época que ele foi pintada. Qual aquela tela, aquela escultura foi feita quando? O que o mundo passava naquela época? A gente só consegue entender o que acontece quando entende todo o global. Tá? A gente só consegue entender uma obra de arte, só consegue entender o conceito do artista quando a gente sabe qual período que ele viveu, sobre o que ele estava falando, o que ele estava vivendo. Então, isso facilita bastante a gente ter esse conhecimento prévio do que a gente está vendo. Caso a gente está vendo aquilo e não conhece, dá uma pesquisada, conhece um pouco mais sobre aquilo. Como diria um lógico, se de arte entendesse, a fonte de Duchamp é a conclusão de um silogismo. Se o espectador não conhece as premissas, a conclusão não faz nenhum sentido. Disso tudo fica uma reflexão estética importante sobre os julgamentos superficiais que abrem o texto. A arte contemporânea não está no âmbito do relativo, ou seja, não é a verdadeira afirmação de que atualmente tudo seja arte. O mais correto seria dizer que tudo pode ser arte. E essa possibilidade de possibilidades, ao contrário do que poderia parecer, deixa o artista uma tarefa muito mais complexa. E ao contemplador, que somos nós, que estamos assistindo à obra de arte, deixa uma apreciação muito mais intelectual e visceral. Por isso que eu acho esse momento tão importante, esse período tão importante. Porque, junto com o futurismo, é ele que norteia todo o sentido que a gente consegue perceber da arte nos dias de hoje, só que naquele tempo. Para onde a arte estava caminhando, como que era o pensamento, como que a filosofia lidava com isso, como que as pessoas lidavam com isso. Essa questão de pegar um objeto, no caso o mictório, e tirar ela da sua função e colocar dentro do museu, foi uma coisa tão doida para a época, tão maluca, que muitos artistas acabaram rompendo com o dadaísmo, porque era como se banalização, era como se qualquer coisa pudesse considerar como arte. E na verdade era exatamente isso que o dadaísmo queria pregar. E a gente tem até nos dias de hoje, né, alguns relatos de pessoas que encontraram em museus alguns objetos no chão, como por exemplo, a gente ficou sabendo recentemente, um óculos no chão, próximo a um quadro, e as pessoas começaram a aglomerar-se em volta daquele óculos, começaram a tirar foto, começou a aparecer equipe de televisão para fazer uma reportagem naquele local, porque tinha um óculos que estava sendo como uma arte contemporânea, e as pessoas estavam tirando foto, visitando, estavam achando super conceitual e tal, e ali umas 2 ou 3 horas de aglomeração, uma pessoa vem, pede licença, pega o óculos, olha e fala: encontrei meu óculos, eu tinha perdido ele.
Ele limpa o óculos, coloca no rosto e vai embora. As pessoas ficam olhando uma para a cara da outra como se não soubesse o que estava acontecendo ali, achando que aquele óculos fazia parte da exposição. Então, por esse motivo, as pessoas, alguns artistas, começaram a romper com o dadaísmo. Seria até cômico, né, se não fosse trágico, né, as notícias que a gente vê na TV, na internet, dizendo que funcionários da limpeza de um determinado museu jogaram fora uma obra de arte achando que ela era lixo, na verdade era obra. Né? Já aconteceu também em escolas de a gente preparar uma exposição e as pessoas começarem a arrumar aquele lugar achando que era bagunça, que era sujeira e na verdade era uma exposição. Então, muitas das vezes até as pessoas não conseguem muito bem separar, discernir o que é. Se a gente não colocar uma placa, um aviso, colocar faixa em volta do local, proibida a entrada, é um trabalho de arte, é uma produção de arte, as pessoas acabam que não entendendo muito bem ali. Leminski diz que a poesia tinha que ser inútil. Hilda falava que se tivesse que explicar a poesia, mas perderia o sentido, não teria graça. Então, na arte, funciona basicamente do mesmo modo, da mesma forma. A única razão de ser da poesia é que ela faz parte daquelas coisas inúteis da vida que não precisam de justificativa, porque elas são a própria razão de ser da vida. Onde André Breton ele rompe com o dadaísmo e ele faz ali o manifesto surrealista, tá? E a partir dali a gente tem um conceito de surrealismo que são elementos do cotidiano, objetos, cenas e tal, mas de uma forma meio que voltado para a arte onírica, como se fosse um sonho, como se fosse um pesadelo. São imagens que sugerem coisas envolvidas com outros objetos, como vocês podem ver nessas imagens. É um movimento muito ligado à teoria da psicanálise de Freud, totalmente envolvida para os sonhos, para o surreal, para o inconsciente.